Aceitem o que é fraco na fé, sem discutir assuntos controvertidos. Um crê que pode comer de tudo, já outro, cuja fé é fraca, come apenas alimentos vegetais. Aquele que come de tudo não deve desprezar o que não come. E aquele que não come de tudo não deve condenar aquele que não come, pois Deus o aceitou. Quem é você para julgar o servo alheio? É para o seu Senhor que ele está em pé ou cai, e ficará em pé, pois o Senhor é capaz de o sustentar. Há quem considere um dia mais sagrado que outro, há quem considere iguais todos os dias. Cada um deve estar plenamente convicto em sua própria mente. Aquele que considera um dia especial para o Senhor, assim o faz. Aquele que come carne para o Senhor, come, pois dá graças a Deus. E aquele que se abstém para o Senhor, no caso de comer carne, ele dá graças a Deus. Pois nenhum de nós vive apenas para si, nenhum de nós morre apenas para si. Se vivemos, vivemos para o Senhor. Se morremos, morremos para o Senhor. Assim, quer vivemos, quer morremos, pertencemos ao Senhor. Por essa razão, Cristo morreu e voltou a viver para ser o Senhor dos vivos e dos mortos. Portanto, você, por que julga seu irmão? E por que despreza seu irmão? Pois todos comparecemos diante do tribunal de Deus, porque está escrito: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, diante de mim todo joelho se dobrará e toda língua confessará que sou Deus. Assim, cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Portanto, deixemos de julgar uns aos outros. Em vez disso, façamos o propósito de não pôr pedra de tropeço por obstáculo no caminho do irmão. Como alguém que está no Senhor Jesus, tenho plena convicção de que nenhum alimento é por si mesmo impuro, a não ser para quem assim o considere. Para ele é impuro. Se o seu irmão se entristecer devido ao que você come, você já não está agindo por amor, por causa da sua comida. Não destrua seu irmão por quem Cristo morreu. Aquilo que é bom para vocês não se torne objeto de maledicência, pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Aquele que assim serve a Cristo é agradável a Deus e provado pelos homens. Por isso, esforçamo-nos em promover tudo quanto conduz à paz e edificação mútua. Não destrua a obra de Deus por causa da comida. Todo alimento é puro, mas é errado comer qualquer coisa que faça os outros tropeçarem. É melhor não comer nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa que leve seu irmão a cair. Assim, seja qual for seu modo de crer a respeito dessas coisas, que isso permaneça entre você e Deus. Feliz é o homem que não se condena naquilo que se aprova, mas aquele que tem dúvida é condenado a se comer, mas não come com fé, e tudo que não provém da fé é pecado. Nós que somos fortes devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar nós mesmos. Cada um de nós deve agradar o seu próximo para o bem dele, a fim de edificá-lo, pois também Cristo não agradou a si próprio, mas como está escrito, os insultos daquele que te insultaram caíram sobre mim. Pois tudo que foi escrito no passado foi escrito para ensinar de forma que, por meio da perseverança e do bom ânimo, procedentes das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. O Deus que concede perseverança e ânimo dê a vocês um espírito de unidade, segundo Cristo Jesus, para quem com um só coração e uma só voz glorifiquem com Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Glorifiquem com Deus, não, a Deus, né? Ao Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, aceitem-se uns aos outros da mesma forma que Cristo as aceitou, a fim de que vocês glorifiquem a Deus, pois eu digo a vocês que Cristo se tornou servo dos que são da circuncisão, por amor da verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos patriarcas, a fim de que os gentios glorifiquem a Deus por sua misericórdia, como está escrito. Por isso eu te louvarei entre os gentios, cantarei louvores ao teu nome. E também diz, cantem de alegria, ó gentios, com o povo dele. E mais, louvem o Senhor todos vocês gentios, cantem louvores e a ele todos os povos. E Isaías também diz, brotará a raiz de Jessé, aquele que se levantará para reinar sobre os gentios, esses porão nele a sua esperança. Que Deus da esperança os enche de toda glória e paz, por sua confiança nele, para vocês transbordarem esperança pelo poder do Espírito Santo. Meus irmãos, eu mesmo estou convencido de que vocês estão cheios da bondade e plenamente instruídos, sendo capazes de aconselhar-se uns aos outros a respeito de alguns assuntos. Eu escrevi a vocês com toda franqueza, principalmente para fazê-los lembrar novamente deles, por causa da graça que Deus me deu, de ser ministros de Cristo Jesus para os gentios, com o dever sacerdotal de proclamar o Evangelho de Deus, para que os gentios se tornem uma oferta aceitável a Deus, santificados pelo Espírito Santo. Portanto, eu me glorio em Cristo Jesus, em meu serviço a Deus. Não me atrevo a falar de nada, exceto daquilo que Cristo realizou por meu intermédio, em palavra e em ação, a fim de levar os gentios a obedecerem a Deus, pelo poder de sinais e maravilhas, e por meio do poder do Espírito de Deus. Assim, de Jerusalém e arredores até o Ilírico,
proclamei plenamente o Evangelho de Cristo. Sempre fiz questão de pregar o Evangelho onde Cristo ainda não era conhecido, de forma que não se tivesse edificado sobre o alicerce de outro. Mas antes, como está escrito, onde havê-lo, aqueles que não tinham ouvido para falar dele, e o entenderam, aqueles que não haviam escutado. É por isso que muitas vezes fui impedido de chegar até vocês. Mas, agora, não havendo nessa região nenhum lugar em que preciso trabalhar, e visto que há muitos anos anseio vê-los, planejo fazê-los quando for à Espanha. Espero visitá-los de passagem e dar a vocês a oportunidade de me ajudarem em minha viagem para lá. Depois de ter desfrutado um pouco da companhia de vocês, agora, porém, estou de partida para Jerusalém a serviço dos santos. Pois a Macedônia e a Acaia tiveram a alegria de contribuir para os pobres, que estão entre os santos de Jerusalém. Tiveram prazer nisso e, de fato, são devedores aos santos de Jerusalém. Pois, se os gentios participarem das bênçãos espirituais dos judeus, devem também servir aos judeus com seus bens materiais. Assim, depois de completar essa tarefa e de ter certeza de que eles receberam esse fruto, irei à Espanha, visitarei vocês de passagem. Sei que quando for visitá-los, irei à plenitude da bênção de Cristo. Irei na plenitude da bênção de Cristo. Recomendo, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, que se unam a mim em minha luta, orando a Deus em meu favor. Orem para que eu esteja livre dos descrentes da Judéia e que meu serviço em Jerusalém seja aceitável aos santos. De forma que, pela vontade de Deus, eu os visite com alegria e com vocês desfrute de um período de refrigério. O Deus da paz seja com todos vocês. Amém. Recomendo vocês a nossa irmã Febe, serva da igreja em Cencreia. Peço que recebam no Senhor de maneira digna dos santos e lhe prestem ajuda que venham a necessitar, pois tem sido de grande auxílio para muita gente, inclusive para mim. Saúdam Priscila e Áquila, meus colaboradores em Cristo Jesus. Arriscaram a vida por mim. Sou grato a eles, não apenas eu, mas todas as igrejas dos gentios. Saúdo também a igreja que se reúne na casa deles. Saúdam meu amado irmão Epêneto, que foi o primeiro convertido a Cristo na província de Ásia. Saúdam Maria, que trabalhou arduamente por vocês. Saúdam Adrônico e Júnias, meus parentes que estiveram na prisão comigo. São notáveis entre os apóstolos e estavam em Cristo antes de mim. Saúdam Ampliato, meu amado irmão do Senhor. Saúdam Urbano, nosso cooperador em Cristo, e meu amado irmão Estaques. Saúdam Apeles, aprovado em Cristo. Saúdam os que pertencem à casa de Aristóbulo. Saúdam Herodião, meu parente. Saúdam os da casa de Narciso, que estão no Senhor. Saúdam Trifena e Trifosa, mulheres que trabalham arduamente no Senhor. Saúdam a amada Pérside, outra que trabalhou arduamente no Senhor. Saúdam Rufo, eleito no Senhor, e sua mãe, que tem sido mãe, também para mim. Saúdam Assíncrito, Flegonte, Hermes, Patrobas, Hermas e os irmãos que estão com eles. Saúdam Filólogo, Júlia, Nereu e sua irmã, e também Olimpas, e todos os santos que estão com eles. Saúdam uns aos outros com beijo santo. Todas as igrejas de Cristo enviam saudações. Recomendo, irmãos, que tomem cuidado com aqueles que causam divisões e põem obstáculos ao ensino que vocês têm recebido. Afastem-se deles, pois essas pessoas não estão servindo a Cristo, nosso Senhor, mas os próprios apetites. Mediante a palavra suave de bajulação, engana o coração dos ingênuos. Todos têm ouvido falar de obediência de vocês. Por isso estou muito alegre, mas quero que sejam sábios em relação ao que é bom, e sem malícia em relação ao que é mau. E em breve o Deus da paz esmagará Satanás debaixo dos seus pés. A graça do nosso Senhor Jesus esteja com vocês. Timóteo, meu cooperador, envia saudações, bem como Lúcio, Jason e Sosipatro, meus parentes. Eu li aqui rapidinho. Em breve Deus da paz esmagará Satanás debaixo dos pés de vocês. Ah, eu li errado. Mas acho que dá o mesmo sentido. Eu não sei, é porque eu li como se fosse Deus. Em breve o Deus da paz esmagará Satanás debaixo dos pés de vocês. Então, dos filhos de Deus. A graça do nosso Senhor Jesus seja com vocês. Timóteo é sacanagem. Timóteo, meu cooperador, enviou saudações, bem como Lúcio, Jason e Sosípatro, meus parentes. Eu, Tércio, que redigi essas cartas, saúdo vocês no Senhor. Gaio, maneiro, Tércio, que escreveu a carta que Paulo estava editando. Gaio, cuja hospitalidade eu e toda a igreja desfrutamos, enviamos-lhes saudações. Erasto, administrador da cidade de nosso Senhor. Quarto, enviam saudações. Irmão Quarto, e nosso irmão Quarto enviam saudações. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com vocês todos. Amém. Ora, aquele que tem poder para confirmá-los pelo meu evangelho e pela proclamação de Jesus Cristo, de acordo com a revelação do ministério oculto nos tempos passados, mas agora revelado e dado a conhecer pelas escrituras proféticas por ordem do Deus eterno, para que todas as nações venham a crer nele e a obedecer-lhe. Sim, ao único Deus sábio seja dada a glória para todo sempre, por meio de Jesus Cristo. Amém.
Agora é Deuteronômicos, porque está no plano. Glória a Deus. Essas são as palavras ditas por Moisés a todos Israel, no deserto a leste do Jordão, na Arabá, de fronte de Sufé, entre Parã e Tofel, Labã, Azerote e de Zabe. Em 11 dias se vai de Orobe e Cádiz, Barneia pelo caminho dos montes Seir. No 40º ano, no primeiro dia do 11º mês, Moisés proclamou aos israelitas todas as ordens do Senhor acerca deles. Isso foi depois que ele derrotou Seom, rei dos amorreus, que habitavam Esbom, e em Edrei derrotou Og, rei de Bazã, que habitava em Asterote. A leste de Jordão, a terra de Moabe, Moisés tomou sobre si a responsabilidade de expor esta lei. Aí ele era gago, né? Então dá para apresentar. O Senhor, o nosso Deus, disse-nos em Horeb: vocês já ficaram bastante tempo nesta montanha. Levantem acampamento e avancem para a serra dos amorreus. Vão a todos os povos dos vizinhos na Araba, nas montanhas, na Cefilá do Negueb e ao longo do litoral, a terra dos cananeus, e ao Líbano até o grande rio Eufrates. Ponho esta terra diante de vocês. Entrem, tomem posse da terra que o Senhor prometeu sob juramento dar aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó e aos seus descendentes. Mais ou menos assim, mais para representar, né? Porque Deus honrou ele mesmo descendo do gago. Eu acho isso muito da hora, mostrando que se trata de Deus, não de nós. Ele foi o único da Bíblia a conversar realmente com Deus, né? Muito top. Moisés é bravo. Naquela ocasião, eu disse a vocês: não posso levá-los sozinho. O Senhor, o seu Deus, os fez multiplicar-se de tal modo que hoje vocês são tão numerosos quanto as estrelas do céu. Que o Senhor, o Deus dos seus antepassados, aquele gaguejava, né? Falando para eles, mas eu vou ler só para, assim, não pode demorar muito. Os multiplique 1000 vezes, mas os multiplique 1000 vezes mais e os abençoe, conforme te prometeu. Mas como poderia levar sozinho as suas cargas, os seus problemas e as suas disputas? Escolham homens sábios, criteriosos e experientes de cada uma das suas tribos, e eu os colocarei como chefe de vocês. Vocês me disseram que essa era uma boa proposta, então convoquei o chefe das tribos dos homens sábios e experientes, e os designei para chefes de 1000, de 100, de 50 e de 10, além dos oficiais para cada tribo. Naquela ocasião, ordenei a seus juízes atendam às demandas de seus irmãos e julguem com justiça, não só por questões entre seus compatriotas, mas também entre os israelitas e um estrangeiro. Não sejam parciais no julgamento. Atendam tanto o pequeno como o grande. Não se deixem intimidar por ninguém, pois o veredito pertence a Deus. Tragam-me os casos mais difíceis, e eu os ouvirei. Naquela ocasião, eu ordenei a vocês tudo o que deveriam fazer. Depois, conforme o Senhor, o nosso Deus, nos tinha ordenado, partimos de Horeb e fomos para a serra dos amorreus, passando por todo aquele imenso e terrível deserto que vocês viram. E assim chegamos a Cádiz, Barneia. Então eu disse a vocês: vocês chegaram à serra dos amorreus, a qual o Senhor, o nosso Deus, nos dá. Vejam, o Senhor, o seu Deus, põe diante de vocês essa terra. Entre na terra e tomem posse dela, conforme o Senhor, o Deus dos seus antepassados, disse a vocês. Não tenham medo, nem desanimem. Vocês todos vieram dizer-me: mandemos alguns homens à nossa frente, em missão de reconhecimento da região, para que nos indique por qual caminho subiremos e a quais cidades temos. A sugestão pareceu-me boa, por isso escolhi 12 de vocês, de um homem de cada tribo. Eles subiram a região montanhosa, chegaram ao vale de Escol e o exploraram. Trouxeram alguns frutos da região com o seguinte relato: esta terra que o Senhor, nosso Deus, nos dá é boa. Vocês, contudo, não quiseram ir e se rebelaram contra a ordem do Senhor, seu Deus. Queixaram-se às suas tendas, dizendo: o Senhor nos odeia, por isso nos trouxe ao Egito, para nos entregar nas mãos dos amorreus e destruir-nos. Nos trouxe do Egito, né? Para nos entregar nas mãos dos amorreus e destruir-nos. Para onde iremos? Nossos compatriotas nos desanimaram quando disseram: o povo é mais forte, mais alto do que nós, as cidades são grandes com muros que vão até o céu. Vimos ali os Inanquis. Então eu disse a vocês: não fiquem apavorados, não tenham medo deles. O Senhor, seu Deus, que está indo à frente de vocês, lutará por vocês, diante dos seus próprios olhos, como fez no Egito. Também no deserto vocês viram como o Senhor, o seu Deus, os carregou, como um pai carregou seu filho, por todo o caminho que percorreram até chegar a esse lugar. Apesar disso, vocês não confiaram no Senhor, seu Deus, que foi à frente de vocês, numa coluna de fogo de noite e numa luz de nuvem do dia, procurando lugares para vocês acamparem e mostrar-lhes o caminho que deviam seguir. Quando o Senhor ouviu o que vocês diziam, irou-se e jurou: ninguém dessa geração má verá a boa terra que jurei dar aos seus antepassados.
exceto Caleb, filho de Jefoné, ele haverá, e eu a darei a ele e a seus descendentes a terra em que pisou, pois seguiu o Senhor de todo o coração. Por causa de vocês, o Senhor irou-se contra mim, e me disse: você também não entrará na terra, mas o seu auxiliar Josué, filho de Nun, entrará. Encorajam, pois ele fará com que Israel tome posse dela. Então, coragem de Josué, pois ele fará com que Israel tome posse dela. E as crianças que vocês disseram que seriam levadas como despojo, os seus filhos, que ainda não distinguem entre o bem e o mal, eles entrarão na terra, e eu a darei a eles, e eles tomarão posse dela. Mas quanto a vocês, deem meia volta e partam para o deserto, pelo caminho do Mar Vermelho. Então vocês responderam: pecamos contra o Senhor, nós subiremos e lutaremos, conforme tudo que o Senhor, nosso Deus, nos ordenou. Cada um de vocês preparou-se com suas armas de guerra, achando que seria fácil subir a região montanhosa. Mas o Senhor me disse: diga-lhes que não subam nem lutem, porque não estarei com eles, serão derrotados pelos seus inimigos. Eu disse isso a vocês, mas vocês não me deram ouvidos, rebelaram-se contra o Senhor. Com presunção subiram a região montanhosa. Os amorreus que lá viviam os atacaram, os perseguiram como um enxame de abelhas e os arrasaram desde Seir até Ormá. Vocês voltaram e choraram perante o Senhor, mas ele não ouviu o seu clamor, nem deu atenção a vocês. Então vocês ficaram em Cádiz, onde permaneceram muito tempo. Ah, interessante. Então o povo ainda tentou dominar a terra. Caraca. É isso, glória a Deus. Mais um dia. Lendo Aleluia a Bíblia.